mãos lavadas, fala de mãos puras, para adorar ao Senhor nosso Deus. Leia Salmo, agora você pode ler, Cláudio, Salmo 26, versículos 5 e 6. Salmos 26, versículos 5 e 6. Amém. Vocês encontraram? Olha que coisa linda. O que é que o salmista fala? Salmo 26, versículos 5 e 6. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, e não me ajunto com os, mas eu lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu. Vocês estão aqui ao redor do altar do Senhor. Versículo 7. Para publicar com voz de e contar todas as tuas maravilhas. Versículo 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e um lugar onde permanece a tua glória. Levante a mão e glorifique a Jesus. Mas para louvar ao Senhor e habitar na casa do Senhor, era preciso lavar as mãos. Vocês estão entendendo essa palavra? Então os sacerdotes lavavam as mãos, eles já estavam ali vestidos. Na próxima aula vamos falar sobre as vestimentas sacerdotais, peça por peça. Intermediavam entre o povo e Deus, recebia ali os animais para o sacrifício. O sacerdote Arão servia a Jeová, e os seus filhos, os levitas, serviam ao sacerdote Arão. Tá certo, gente? Aí Deus pega esta tribo, que agora vamos ler Números capítulo 3, versículo 5 em diante. Deixa eu ler aqui. Números 5, versículo 5. Números 3, versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a mim a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o... Veja que toda uma tribo estava servindo ao sumo sacerdote. E tenha o cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha o cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a o sumo sacerdote, que também era levita, e a seus filhos, que são os filhos de Arão, para servir no ministério. Dentre os filhos de Israel, lhes serão dados em presente, em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Quer dizer, não vai entrar estrangeiro no ministério. No ofício sacerdotal não entra estrangeiro, somente os filhos de Levi, quem é da casa de Arão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão... Interessante que o primogênito era o primeiro filho, e Levi não era o primeiro filho, não era o primogênito de Israel. Mas Deus diz: a partir de hoje eles serão como meu primeiro filho, meu primogênito, porquanto tiveram zelo a minha santidade, lutaram pela minha casa e pela minha palavra. Amém, irmãos?
É daí que os levitas passam a ser queridos do coração de Deus. Versículo 13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, porque eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, pelas suas gerações, contarão todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou da tribo de Levi, conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. E estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes. Primeiro, Gerson. Segundo, e terceiro, Merari. E o que é que Deus queria com isso? Observe aí. Ali está em cima, no quadro, Levi, que é a tribo. Levi teve 3 filhos. Primeiro foi Gerson. Segundo, Coate. E terceiro, Merari. Gerson gerou Lene e Simei. Coate gerou Arão, Izar e Hebron, Uziel. E Merari gerou e Muzi. Arão gerou Moisés e o seu irmão Arão. Coate gerou Zicre, Neveg e Corá. Merari gerou Misael, Elzarã e Citre. E assim sucessivamente. Aqui está os filhos de Levi. Porém, de todos esses filhos, 3 foram escolhidos pelo próprio Deus. 3 famílias aqui, para ter o ofício do sacerdócio no tabernáculo. Primeiro, chamado os Gersonitas. Segundo, Meraritas. E terceiro, Coatitas. Qual eram a tarefa, a ocupação dessas 3 famílias? Vamos primeiro pelos Gersonitas. Eles cuidavam da... E aqui? Cortina de entrada, cortinas externas, cortinas que rodeavam o tabernáculo e o altar, as cordas, todos os utensílios utilizados nestes aparatos. Eles contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. Por quê? Porque isso eram peças de um peso muito grande, peças altamente pesadas. Peças grandes. Então eles precisavam de animais e de carros para o transporte. A outra família, os Meraritas, eles estavam no encargo das armações estruturais. Travessões e vigas, colunas, bases, estacas, cordas, todos os utensílios utilizados nestes aparatos. Eles contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. Então esses aqui levavam as cortinas. Essa cortina, a cortina que tem, uma dessas cortinas aqui, que é a do véu do santuário. Essa cortina era muito pesada. E os Meraritas, eles cuidavam das armações estruturais, que eram as vigas, travessões, as colunas, as madeiras. E precisavam de carros e de animais, dos bois, para o transporte. Esses aqui, eles estavam responsabilizados de montar e desmontar todas as peças do tabernáculo. Esta família aqui, chamada de Coatitas, já era diferente. Eles levavam a arca, a mesa, o candelabro, os altares, o utensílio do santuário, a cortina interna. E Deus orientou a Moisés para não deixar eles verem o que tinha dentro da arca, para não serem mortos. Eles não utilizavam carros nem bois, porque isso aqui era de alta santidade, porque eram peças que estavam dentro do santuário e dentro do Santo dos Santos. E eram carregados nos seus próprios ombros. Aí estão, dentro de uma tribo, 3 famílias, filhos de Levi, foram escolhidos para montar, desmontar
guardar, cobrir e transportar as peças do tabernáculo. Quem eram eles? Número 1, 2 e 3, coatitas. Pronto, isso aqui é uma figura, uma caricatura, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Por quê? Deus é organizado. Israel estava em trânsito, em direção à terra prometida. E vez ou outra, eles acampavam em uma parte do deserto, aí Deus mandava montar. Mandava montar. Quando era a hora de sair do lugar, Deus mandava desmontar. Por que que não podia? Eram 12 tribos, mas ninguém podia pegar nessas peças. Somente essas 3 famílias da tribo de Levi, que faziam parte do levirato, do ofício sacerdotal, poderiam tocar, montar, desmontar e transportar. Nós já estudamos isso. Por que somente eles poderiam tocar nessas peças? Por quê? Por causa do óleo da unção. Todas as peças eram ungidas com óleo, representavam a presença de Deus. Então o pecador, o profano, não podia tocar nessas peças. Estão entendendo isso ou não? Vocês estão vendo aqui, não dá para ver se estavam montando ou desmontando, mas eles estavam em pleno exercício do trabalho. Aí estão as 3 famílias. Um aqui cobrindo uma peça. Outros aqui estão carregando as vigas. Vejam que quase 3 milhões de pessoas, mas somente essas 3 famílias tinham o poder e a autoridade delegado pelo Espírito de Deus para se aproximar e tocar nas peças do tabernáculo. Gersonitas, coatitas e meraritas. Aqui está Deus no centro do acampamento de 3 milhões de pessoas e as tribos ao redor da presença de Deus. Como Deus tirou a tribo de Levi do meio dos 12 e José, aí Deus substituiu por Efraim e Manassés, 2 filhos de José, mas continuavam as 12 tribos de Israel. E todas essas 12 tribos traziam sacrifícios e ofertas para o tabernáculo. E parte destas ofertas eram destinados para sustentar a tribo de Levi, a tribo do sacerdócio. Eles não trabalhavam, não exerciam nenhum trabalho a não ser no sacerdócio, no santuário, para servir a Deus, louvar a Deus e levar o povo ao encontro à presença de Deus. Em Hebreus 7:5 está escrito assim, o escritor aos Hebreus, ele diz, todos juntos, vamos lá? Recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a de tomar o dízimo do... Então todo o povo em Israel trazia o dízimo para a manutenção da casa do Senhor e para o sustento dos sacerdotes. Aí os que são contra o dízimo, eles dizem o seguinte, não, mas o dízimo foi na lei, foi só no Antigo Testamento, foi só no passado. No Novo Testamento não se fala sobre dízimo, não precisa. Irmãos, como é que uma estrutura como esta, uma igreja como esta, pode subsistir sem dízimo e sem oferta? Vocês concordam com isso ou não? Sim ou não? Como é que o próprio Deus ensina? A quem vocês estão roubando, senão a mim, o Senhor? Nos dízimos e nas... Quem falou isso? Deus. E Deus diz, traga os dízimos à casa do... para que haja mantimento na nossa casa. Essa casa tem mantimento. Por que tem mantimento? Porque vocês estão sendo fiéis, vocês têm levado a sério a palavra do Senhor. Somente esse mês, nós tivemos uma distribuição, recebemos 39 cestas básicas.
que nenhuma igreja do próprio ministério nosso teve essa oportunidade. Por quê? Porque vocês estão com o coração aberto. Vocês não estão fechando o coração para o reino de Deus. Temos suprindo necessidades de famílias da igreja em diversos segmentos, diversas áreas. Por quê? Porque esta palavra está sendo aplicada e o povo está vindo seriedade nesta casa. Amém, irmãos? Agora, uma pessoa ser contra o dízimo, ele está sendo contra a própria palavra de Deus. Vamos ver se o dízimo está no Novo Testamento. Olha aqui. Lucas 10:10. O Senhor Jesus disse... Vamos lá, todos juntos? Digno é o trabalhador do seu... Paulo agora, na 1 Coríntios 9:14, ele diz assim... Assim ordenou o... Quem ordenou? Quem ordenou? Aos que pregam o evangelho, faz o quê? E aí? E como é que uma pessoa vai viver do evangelho se os crentes não levam a Bíblia a sério e discordam que o evangelho, a sua pregação e a manutenção de uma obra depende dos dízimos e das... Vocês concordam com isso ou não? Aqui embaixo, 1 Coríntios 9:11, Paulo diz, todos juntos: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens. Paulo está dizendo para aqueles que são contra o dízimo e as ofertas: se nós semeamos para vocês valores espirituais, eternidade, bênção de Deus, nós semeamos fé para ser curado, receber milagre, porta de emprego abertas. Existe algum bem material que sobreponha, que prevaleça, que sobrepuja, que seja maior do que algum bem espiritual? Sim ou não? Pode ser trilhões. Com qualquer bênção pequenininha espiritual, é mixaria. Aí Paulo diz, se nós estamos servindo a vocês, ele está escrevendo à igreja de Coríntios, bens espirituais, por que vocês estão reclamando e murmurando se a gente espera recolher algum benefício material para poder fazer a obra de Deus? É assim ou não é? Vocês estão entendendo isso ou não? Olha aqui. 1 Coríntios 9:5. Vamos ver. 1 Coríntios 9:5. Que eu já estou terminando. 1 Coríntios 9:5. Não, 1 Coríntios 9:5. Leia comigo. Eu vou ler, você vai me acompanhar. Paulo está reclamando, olha a reclamação dele. Ele está reivindicando. Vamos ler do versículo 1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor, porque ele que fundou a igreja? Sim ou não? Sim. Ora, se vocês não me consideram como apóstolo, ao menos o sou para vós, porque vós sois fruto, selo do meu trabalho, do meu apostolado no... Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Versículo 4. Não temos nós, eu, Paulo, e Silas, e os que estão comigo, direito de levar conosco uma mulher, irmã, crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e o próprio Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado?
Digo eu, segundo os homens, ou não diz também a lei a mesma coisa? Porque na lei de Moisés, versículo 9, está escrito: não atarás a boca ao boi que molha o grão, que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não tem certamente cuidado de nós? Quem está entendendo essa palavra? Ele funda uma igreja. Ele espera agora ser sustentado por essa igreja, ter salário da igreja, uma igreja com recursos, com condições, mas o povo, olha, não, nós só vamos dar para Pedro, nós só vamos abençoar Tiago. Aí ele diz: não, eu também sou apóstolo do Senhor, eu vi o Senhor, ainda que eu não andei com ele, como Cefas, que é Pedro, andou, como Tiago andou, como Judas andou, mas eu vi o Senhor no caminho de Damasco. E ainda que eu seja um filho abortivo, pode me considerar um aborto, mas eu vi o Senhor, e Ele está comigo, e me chamou para o seu santo ministério. Aí ele reivindica salário, porque a igreja precisava dizimar e ofertar para a manutenção dele. Vocês estão entendendo essa palavra? Finalizando, eu quero que você leia Levítico 21, versículo 16 a 21. Levítico 21, 16 a 21. Havia 4 requisitos para o sacerdócio. 4 requisitos. Olha a exigência de Deus para um homem exercer o sacerdócio dentro do tabernáculo, o sacerdócio na casa do Senhor. 4 requisitos. Primeiro, ele não poderia ser estrangeiro, tinha que ser judeu, diga judeu. Segundo, ele era judeu, mas deveria ser o quê? Levita, da tribo de Levi. Terceiro, ele não deveria ter defeito físico. Veja, encontraram Levítico 21? Vamos ler a partir do versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala para Arão: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, diga defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Que quer dizer, se um filho de Arão tiver algum defeito físico, não pode oficializar, servir, ministrar dentro do santuário, servir o pão para os pecadores. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como o homem cego. 2, o homem coxo. 3, o homem de nariz chato. 4, o homem de membros demasiadamente grande, comprido. 5, o homem que tiver o pé, uma Bíblia diz coxo. Quem tem essa Bíblia? Pronto, Osmar. 6, o homem que tem a mão quebrada. 7, o corcovado. 8, o anão. 9, o que tiver belida no olho. 10, o que tiver. 11, o que tiver. 12, o que tiver. O quê? Testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver esses defeitos, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Então, na próxima quinta-feira, olha aqui para mim, nós vamos falar esta terceira exigência de Deus para o sacerdote: olho grande, coxo. Coxo é esse. Já viram pessoas que têm um defeito no pé e andam assim? Subindo e descendo? Mão quebrada, pé quebrado. Vamos falar sobre impige, a sarna. O sarnento não poderia ministrar.
testículo quebrado. O que quer dizer o testículo quebrado? Nós vamos falar essa terceira exigência para o homem ser sacerdote na casa de Deus. Amém, amados? Quantos estão agradecidos ao Senhor pela palestra desta noite? Quantos aqui sentiram que Deus falou consigo? Então vamos ficar em pé. Trouxe o playback? Fica para domingo. Domingo. Nós temos aqui 2 pedidos de oração. Vamos continuar orando pela Maiara Maluf, suspeita de tumor maligno na cabeça. Nós estivemos, né, irmão Walter? Lá no hospital de base. Estivemos lá, estava ainda em fase de tratamento, não sabia ainda o resultado, né? E agora uma suspeita do tumor maligno na cabeça, mais ou menos no ouvido. Está internada e ela está muito contrita com Deus, está pedindo para a gente voltar lá. Nós vamos marcar. Orar pelo filho do irmão Nilo, que novamente fará uma cirurgia no fêmur. E essa cirurgia será amanhã. Nós cremos no poder de Deus e no milagre do Senhor Deus. Amém, amados? Vamos pedir aqui para o irmão, nosso presbítero André, vir aqui orar e nos despedir em oração. Tem cantina hoje, irmã? Nem de 0800? A senhora está... Tem água, né? Sábado, ele vai avisar. Senhor, queridos, amém? Sábado, conto com o apoio de toda a igreja em nosso culto, tá certo? Nós estaremos estudando um tema sobre Jeremias 35. Se você puder, leia, e é extremamente voltado para toda a igreja, não apenas para os jovens. Então, eu conto com o apoio de